Você sabia que um dos maiores profetas da Bíblia foi chamado por Deus para andar nu e descalço durante 3 longos anos? Um homem de coragem inabalável e fé profunda, Isaías viveu uma vida repleta de desafios que poucos poderiam imaginar. No vasto deserto da história, ele foi escolhido para transmitir mensagens poderosas de esperança e juízo, ao mesmo tempo em que desafiava os maiores reis e autoridades de sua época. Este homem extraordinário, que se levantou contra impérios e previu o futuro com uma clareza impressionante, não só profetizou a vinda do Messias, mas também sofreu o martírio de uma morte trágica, testemunhando em sua própria carne o preço da obediência a Deus. Sua vida foi marcada por visões celestiais e uma coragem que ressoou através dos séculos. Mas quem foi Isaías além dos relatos bíblicos? Quais foram as visões que ele teve e como essas profecias impactam nosso entendimento de Cristo? E, mais importante ainda, qual foi o verdadeiro preço da lealdade de Isaías a Deus? No vídeo de hoje, vamos explorar a jornada desse homem incrível, suas visões, suas palavras que atravessaram os séculos e o martírio doloroso que ele enfrentou por sua fé. Prepare-se para uma viagem profunda pelas Escrituras, revelando os mistérios de um dos profetas mais impactantes da Bíblia. Seja muito bem-vindo ao O Livro do Aprendiz, o canal onde exploramos as histórias mais profundas, os ensinamentos mais desafiadores e as lições eternas da Bíblia. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e venha comigo nessa jornada de fé, conhecimento e descoberta. Vamos começar! Isaías viveu em um tempo de grande turbulência, no coração de Judá, durante o século VIII a.C. Seu mundo era um palco de intensos conflitos, onde os poderosos impérios da Síria e de outros vizinhos ameaçavam destruir tudo o que o povo de Deus havia construído. Judá estava à beira do colapso, lutando contra inimigos externos, e mais perigoso ainda, contra a corrupção interna que contaminava suas práticas espirituais. A adoração a deuses pagãos se espalhava, e a fidelidade ao Deus de Israel parecia uma memória distante. O povo vivia em pecado, ignorando os ensinamentos dos profetas e buscando conforto nas falsas promessas dos ídolos. Em meio a essa decadência espiritual, um homem se ergueu para desafiar esse status quo: Isaías. Mas Isaías não era apenas um profeta comum. Ele veio de uma linhagem nobre, provavelmente da família real de Judá, o que lhe conferia uma visão única das intrigas políticas e da opressão do reino. Ele conhecia bem o palácio, os reis e as mazelas que tomavam conta da cidade. Porém, ao ser chamado por Deus, Isaías se tornou a voz de Deus para um povo que estava perdido. O que torna Isaías tão especial é a profundidade e a clareza das visões que ele recebeu. Ele não apenas profetizou um futuro distante, mas também trouxe mensagens urgentes de julgamento para um povo teimoso e idólatra. Ele falava com coragem, desafiando até os reis, confrontando a hipocrisia do sistema religioso e clamando pelo arrependimento. O chamado de Isaías foi nada menos que extraordinário. Em uma visão deslumbrante, ele se viu diante do próprio trono de Deus, em um momento tão glorioso e inusitado que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele relata essa visão no livro que leva seu nome, Isaías 6, e descreve o evento com palavras que ressoam através dos séculos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. A visão era tão grandiosa que parecia que o próprio céu se abria para Isaías, revelando o poder e a santidade inatingíveis de Deus. Isaías testemunhou uma cena celestial sem igual, onde serafins proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Suas vozes reverberavam nas paredes do templo, e a terra tremia diante da majestade do Senhor. A santidade de Deus era tão imensa que os serafins, embora seres puros, cobriam seus rostos com suas asas, em reconhecimento ao poder divino. E foi nesse momento de visão celestial que algo profundo aconteceu. Um dos serafins, com uma brasa viva, tocou os lábios de Isaías,
purificando de toda impureza. Este ato simbólico representou o preparo de Isaías para a missão divina que o aguardava. Deus, em sua soberania, estava preparando o coração e os lábios de Isaías para transmitir sua palavra, limpa de qualquer mancha. E então, Deus, com sua voz poderosa, fez uma pergunta que ecoaria através dos tempos: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, sem hesitar, respondeu com o coração disposto e uma fé inabalável: eis-me aqui. Envia-me. Esse momento decisivo marcou o início da jornada de Isaías como profeta. Com coragem, ele se ofereceu para levar a mensagem de Deus ao povo de Judá, sabendo que seu ministério não seria fácil. Ele foi chamado para anunciar tanto o juízo divino sobre um povo rebelde, quanto a promessa de redenção e esperança para aqueles que se arrependessem. Com sua resposta de total entrega, Isaías tornou-se um dos maiores porta-vozes de Deus. Sua vida e missão seriam marcadas por desafios imensos, mas ele estava pronto para levar a mensagem do Senhor com ousadia e fé, sabendo que a palavra de Deus nunca voltaria vazia. Entre as muitas ações simbólicas que Deus ordenou aos seus profetas, talvez nenhuma seja mais surpreendente e impactante do que o ato radical de Isaías: caminhar nu e descalço pelas ruas de Judá durante 3 anos. Em Isaías 20, Deus dá essa ordem, que é profundamente simbólica, como um sinal profético contra 2 potências poderosas da época, o Egito e a Etiópia. Este ato não era apenas um gesto isolado, era uma mensagem contundente para as nações e para o povo de Deus. A ação de Isaías representava um aviso claro: aquelas nações que confiavam em sua própria força ou em alianças políticas para sua segurança seriam humilhadas. O Egito e a Etiópia haviam se colocado como aliados das nações ao redor, acreditando que sua própria força militar seria suficiente para enfrentar os invasores assírios. Mas Isaías, ao andar nu e descalço, simbolizava a derrota e a vergonha que aguardavam aqueles que depositavam sua confiança em tudo, menos em Deus. Ver um profeta andando dessa maneira foi um choque para o povo. Isaías, com seu ato ousado, não só desafiava as normas sociais e religiosas, mas também clamava por uma reflexão profunda: será que estamos confiando nos caminhos errados? Será que estamos colocando nossa fé em coisas passageiras ao invés de nos rendermos à soberania de Deus? Ele estava, na verdade, apontando para o vazio das alianças humanas e para a futilidade de confiar em forças externas. Este ato não era apenas um escândalo visual. Era uma mensagem urgente de arrependimento e mudança. Deus usou uma ação tão radical para mostrar ao povo que os tempos de desobediência estavam chegando ao fim. Isaías, em sua obediência, mostrou que a mensagem de Deus nem sempre chega de forma tranquila ou confortável. Às vezes, ela é desafiadora, desconcertante, até mesmo desconfortável. Mas é exatamente nesses momentos que somos chamados a parar e refletir sobre nossas escolhas. Esse gesto radical de Isaías, caminhar nu e descalço, nos lembra que a mensagem de Deus, embora muitas vezes desconcertante, nos chama à ação e ao arrependimento. Em tempos de crise e de apostas falsas, Deus pode nos desafiar de maneiras inesperadas, mas seu propósito é claro: nos chamar de volta ao caminho da fidelidade e da verdadeira confiança em sua soberania. Isaías não é apenas lembrado por seus atos radicais e simbólicos, mas também pelas palavras poderosas e visionárias que ele proferiu. Suas profecias não só desafiaram a sua época, mas continuam a ecoar através dos séculos, tornando-se uma base fundamental da fé cristã. Entre as profecias mais impressionantes de Isaías, destaca-se a descrição detalhada da vinda do Messias. Em Isaías 9:06, Isaías anuncia: ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Palavras que, séculos mais tarde, seriam reconhecidas como uma clara referência a Jesus Cristo. Isaías descreve um Salvador que não seria apenas um líder terreno,
mas alguém com caráter divino, capaz de trazer paz eterna. Mas as profecias de Isaías não se limitam à esperança e à vitória. Em Isaías 53, encontramos uma das passagens mais emocionantes e comoventes de toda a Bíblia, que descreve o Messias como o servo sofredor. Isaías escreve: Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Essas palavras são, sem dúvida, uma das mais profundas prefigurações do sacrifício de Cristo na cruz, onde ele tomou sobre si os pecados da humanidade. Isaías, ao escrever essas palavras, estava transmitindo uma verdade poderosa. O Messias não viria para ser um conquistador militar, mas um servo que sofreria pelos pecados de todos. Ele se entregaria, não como um rei guerreiro, mas como Salvador sacrificial, o único capaz de trazer a verdadeira paz, e, através de seu sofrimento, restaurar à humanidade a comunhão com Deus. Essas palavras de Isaías, escritas muitos séculos antes do nascimento de Cristo, são vistas por muitos como uma das maiores evidências do plano redentor de Deus para a humanidade. Isaías, com sua visão profética, não só apontava para a vinda do Messias, mas também para o sacrifício que ele faria por todos nós, dando sua vida para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. As profecias de Isaías são um testemunho duradouro do amor imensurável de Deus por sua criação. Elas nos revelam que o plano divino para a salvação da humanidade estava sendo preparado muito antes de Cristo nascer, e continuam a nos chamar à reflexão sobre o significado do sofrimento e da redenção. Isaías nos mostrou o que seria necessário para trazer paz à humanidade e a vitória final sobre o pecado. A vida de Isaías foi marcada por uma obediência inabalável à sua vocação divina, mas o fim de sua jornada foi trágico e repleto de sofrimento. Depois de uma vida inteira de desafios e perseguições, Isaías enfrentaria a última prova de sua fé e coragem. Segundo a tradição judaica e registros históricos, Isaías encontrou sua morte durante o reinado de Manassés, um dos monarcas mais cruéis e idólatras de Judá. Manassés, que se afastara completamente de Deus, não hesitou em perseguir e eliminar aqueles que se opusessem ao seu reinado. Isaías, fiel a Deus e às suas profecias, foi acusado de traição e de ser um inimigo do rei. De acordo com o Talmude, Isaías foi condenado a uma morte brutal, sendo cerrado ao meio por ordem de Manassés. Este ato bárbaro e desumano transformou Isaías em um mártir, simbolizando o sofrimento e a fidelidade absoluta de um homem que nunca se afastou da sua missão, mesmo diante da morte. Sua morte, como muitos mártires, nos ensina uma lição profunda. Seguir a Deus, obedecer à sua vontade e ser fiel aos seus propósitos pode, em alguns casos, exigir sacrifícios imensuráveis. Isaías não apenas profetizou a vinda do Messias, mas também viveu e morreu como um testemunho da verdadeira fidelidade. Mesmo na morte cruel e injusta, sua coragem e fé foram um reflexo da grandeza de sua missão. A morte de Isaías não é apenas um fim trágico, mas um testemunho eterno de que a fé verdadeira pode resistir a qualquer perseguição, e que aqueles que se mantêm fiéis até o fim serão lembrados e honrados por Deus. Sua vida e sacrifício continuam a ecoar através da história, lembrando-nos do preço do compromisso com a verdade e com a vontade divina. Isaías foi mais do que apenas um profeta. Ele foi um exemplo vivo de entrega total a Deus, vivendo uma vida de sacrifício, obediência e coragem. Suas palavras ecoam através dos séculos, ainda capazes de tocar o coração das pessoas e apontar para a esperança eterna que temos em Cristo. Isaías nos deixou um legado incomparável. Ele nos ensinou que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos confiar em Deus, saber que Ele está conosco e que suas promessas são firmes. As palavras de Isaías continuam a ser uma fonte de consolo e esperança, apontando para um futuro onde o Messias, o Príncipe da Paz, trará salvação e redenção à humanidade. Que a história de Isaías nos inspire a sermos fiéis, a ouvir a voz de Deus e a agir conforme sua vontade, mesmo quando a missão parece difícil ou desafiadora. Como Isaías,
Podemos ser instrumentos de Deus, levando sua mensagem de esperança, julgamento e graça a um mundo que desesperadamente precisa ouvir a sua voz. Agora, eu gostaria de ouvir de você. O que você aprendeu com a história de Isaías? Como a sua vida e sacrifício podem nos inspirar a sermos mais fiéis em nossa caminhada com Deus? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo, porque sua visão pode ser uma luz para outros que precisam de encorajamento. Obrigado por acompanhar essa jornada. Que a paz de Cristo esteja com você, agora e para sempre. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal O Livro do Aprendiz. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de aprendizes dedicados, recebendo conteúdos inspiradores e emocionantes que exploram as histórias mais poderosas da Bíblia. E mais importante, queremos ouvir de você. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco o que mais tocou seu coração neste vídeo. Como as lições de Isaías impactaram sua fé? Sua opinião é valiosa e pode inspirar outras pessoas a crescerem na caminhada espiritual. Aqui, em O Livro do Aprendiz, buscamos transformar vidas através da Palavra de Deus, e sua participação é fundamental para nossa jornada conjunta. Que tal deixar sua reflexão nos comentários? Vamos aprender e crescer juntos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua jornada espiritual com paz e sabedoria.